Estamos iniciando falando sobre saúde e mais uma vez estamos com o Davidson Pereira, que escreveu seu segundo livro, Crônicas na Cadeira do Barbeiro. Vamos saber dele o que ele tem para nos falar além do que ele já escreveu. Davidson, é um prazer tê-lo aqui conosco e me diz, é uma continuação do primeiro livro ou são coisas novas? Como que é? É uma continuação, realmente, Regina. O primeiro livro são crônicas cerca de 81, nesse há 60 crônicas, sendo que 4 eu reescrevi e 56 crônicas novas. E esse segundo livro, a diferença, ele é uma homenagem, uma grande homenagem ao relacionamento que existe entre o barbeiro e o cliente, que ao longo dos anos, ao longo de décadas até, vai se criando uma amizade, uma intimidade entre os dois ali que às vezes nem se percebe. Um percebe a questão de quando tem um filho nascendo, no casamento, uma formação, por exemplo, uma viagem, e vão se conhecendo, os dois passam tempo e cria-se uma amizade, cria-se um vínculo e compartilham muitas coisas juntos. Histórias muitas vezes curiosas, trágicas e até mesmo histórias bastante cômicas. E o que foi mais difícil, o primeiro livro ou o segundo? Talvez o segundo, porque o primeiro, sem nenhuma experiência, ainda como diz o ditado popular, com a cara e a coragem, é um desabafo muito grande do primeiro livro, mostrando o que eu havia percebido de coisas interessantes, chocantes, engraçadas. No segundo livro eu passei a tentar estudar um pouco mais, reuni um bom material de literatura brasileira, teoria literária, gramática, toda a parte ortográfica e tentei aprimorar o que eu vinha fazendo. Então eu passei a me cobrar um pouco mais. Talvez essa cobrança em querer melhorar, trazer para o leitor essa melhora, é que trouxe aparentemente um pouco mais difícil produzir o segundo livro. E o que tem no livro que você gostaria de destacar? Tem alguma crônica que você, claro, provavelmente gosta de todas, né? Mas alguma que te chame a atenção? Eu gostei muito aqui da Olga. Eu já estive lendo e gostei disso aqui. O que você fala dessa crônica? Essa crônica, nesse caso, é uma homenagem à minha mãe mesmo, Dona Olga, né? É aquele exemplo que nós temos da mãe desde a infância e às vezes a gente para refletir e quando nós estamos sozinhos, pensando, vem tantas coisas às vezes bonitas na mente e nós não registramos, né? Ou gravando, ou escrevendo, e eu pude ficar relembrando toda a dedicação, no caso da minha mãe, e quis incluir nesse livro uma homenagem a ela. No primeiro eu fiz uma ao meu pai e nesse segundo eu fiz essa homenagem à minha mãe. Muito bem. Agora me diz, quantas histórias você ouve que faz o teu livro, que você conta no teu livro, transforma isso em crônicas, né? Mas eu me lembro de uma também que eu li, que você conta de alguém que você deixou tomando conta da barbearia e não era barbeiro. E a pessoa, o que aconteceu mesmo? Pode contar para nós? Isso foi um colega meu também barbeiro, né? Também barbeiro, e ele teve que sair da barbearia por talvez uma hora, mais ou menos, pouco mais de uma hora, e pediu para um colega dele que trabalhava com materiais para automóveis ficar cuidando na sala ao lado também da barbearia. E passou um desse rapaz que vende redes, né? Um cearense, bastante redes penduradas ao pescoço, no ombro, e pensou que esse outro rapaz fosse barbeiro e perguntou para ele o preço do corte. Esse rapaz que não era barbeiro, em vez de dizer a verdade, né, dizer que não era barbeiro e barbeiro havia saído, numa brincadeira falou: o preço do corte é tanto. E o cearense inocente, coitado vendedor, sentou rapidamente na cadeira e pediu para ele cortar o cabelo dele. Novamente esse rapaz, em vez de explicar que não era barbeiro, nunca havia cortado os cabelos de ninguém, pegou a tesoura, muito bom de papo esse rapaz, o Antônio começou a conversar, colocou a capa do cearense e começou a cortar o cabelo dele, do jeito que achou que podia cortar, batendo papo, cortando, conversando, e terminou o corte, quase acabando o corte, assustado com o que ia acontecer, chegou o Bernardo, o barbeiro verdadeiro. Levou um susto em ver a situação, mas não tinha mais o que fazer. O rapaz pagou o corte e saiu. Passados uns 2, 3 meses, o barbeiro verdadeiro estava na barbearia e chegou um vendedor de redes. Então o barbeiro reconheceu que era o mesmo daquele problema de 3 meses atrás. E achou, ele vai reclamar, agora vai xingar, vai reclamar, fazer um problema aqui, né? Mas não, o cearense perguntou: onde é que está o barbeiro? Aí o barbeiro
mas que barbeiro, então que cortou meu cabelo aquela vez aqui, não, ele não está aqui hoje. Ele disse, então deixa para lá, eu queria cortar com ele, eu gostei do corte, ele queria manter cortando com ele. Interessante isso, né? Eu gostei muito das tuas crônicas e são passagens bastante interessantes que você ouve dos clientes e aí está colocando. Porque, na verdade, Davis, eu percebo assim, que o barbeiro, a cadeira do barbeiro, é como se fosse a cadeira de um psicólogo, de uma pessoa, de um terapeuta, alguma coisa assim. Porque as pessoas se desabafam, as pessoas falam bastante os seus problemas e sentem a vontade para falar. Você concorda com isso? Concordo realmente, Regina. É porque escrever é algo que eu tinha vontade há muito tempo e continuo escrevendo. Minhas crônicas para o jornal São José em Foco são publicadas todas as terças-feiras. Pretendo também fazer um romance futuramente, já estou dando início a isso, né? Mas na barbearia é exatamente o que tu comentou. Uma das crônicas tem o tema A Cadeira do Desabafo. Eu reuni o relato de um policial e de um professor, que não tem contato entre si. Eu faço em algumas crônicas isso, relato, eu uno na mesma crônica relatos de pessoas que não se conhecem, né? Um professor abismado com o fato de ter um aluno que não faz os deveres de casa. Por quê? Ele vai dormir muito cedo. Por que vai dormir muito cedo? Porque o pai bebe, valente, o pai bêbado, bate na família toda. E o rapazinho, o menininho, para poder escapar de uma surra diária, finge que está dormindo bem cedo, 6h30, 7 da tarde. Nem jantar o rapaz janta. Então não tem tempo de fazer os deveres. E o professor fica realmente indignado com a situação e dá os passos que cabe a ele fazer como educador. O policial fica chocado ao fazer a guarda de um traficante internacional de drogas, que é culto, tem muita leitura, viaja o mundo todo, inteligentíssimo, humano, como o colega doente ao lado dele, no entanto, um traficante internacional de drogas. Então a gente ouve tantas coisas que tu vai unindo aquilo e é realmente uma cadeira do desabafo, Divan. A pessoa ali, ela só deixa contar suas histórias, como eu comentei há pouco, não apenas engraçadas, mas histórias extremamente curiosas, que deixam uma lição, uma reflexão para a vida.